sou mais ICEIB? 5 motivos para
Eu sou mais ICEIB. 5 motivos para você estar aqui. Conceito de excelência pelo MEC, metodologia inovadora, professores, mestres e doutores, curso superior em todas as áreas e, claro, mensalidades com desconto de até 70%. Esperamos você! Venha! Boa noite a todos os presentes, sejam bem-vindos, mais uma vez ao simpósio. Estamos no 3º dia do simpósio digital das faculdades de ICEIB, discutindo mais uma vez o mundo pós-Covid-19, os desafios pessoais e profissionais, pelos quais estamos passando. Esse ano de 2020 é um ano atípico, fomos atingidos por essa pandemia, e estamos nos readequando, nos refazendo, nos readaptando a situações que não tínhamos pensado antes sobre ela. A educação vem passando por grandes transformações devido à pandemia, o que nos faz estar pensando, quais são as consequências desses impactos sobre a situação educacional no Brasil. E estamos aqui, mais uma vez, nesse mês de agosto, estamos discutindo e vamos discutir toda essa situação das consequências e desses impactos da pandemia em nossas vidas. Hoje eu tenho um prazer imenso de estar aqui e apresentar a vocês o professor Dr. Rudar Hitch, que vai nos falar um pouquinho, vai nos trazer um pouquinho desse seu grande conhecimento, e dessas suas experiências sobre a educação brasileira. Eu agradeço, professor Rudar, a sua presença, tenho muito orgulho, falo aqui que o professor Rudar, ele é sociólogo, cientista político, ele é mestre em representação sindical aqui no Brasil, é doutor em ciências sociais, diretor-geral do Instituto Cultiva, em Minas Gerais, que inclusive foi premiado recentemente pela Unesco. Ele é coordenador nacional do Pacto Educativo Global, que foi lançado pelo Papa, Francisco, liderado pelo Papa Francisco também, é consultor do Sindi Receita, do Cinesp, do Sindiute e Atins. E é com orgulho, muito orgulho, fui aluna do professor Rudar no mestrado, tive, assim, o prazer, e o privilégio de receber e agregar valores e conhecimentos que hoje eu tenho, que vieram dele, falo isso com muito orgulho, E muito obrigada por recebê-lo, por ter a felicidade de estar aqui hoje com você, de ouvi-lo e de compartilhar conosco essa sua experiência. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Liz, professora Liz. Desculpa essa intimidade, porque tanto tempo a gente junto, como na sala de aula, acaba a gente criando costume, Mas o prazer é meu, eu quero agradecer ao ICEIB, à universidade, à faculdade, e também a você, esse convite generoso, para discutir um tema que eu venho me dedicando muito nesse último período, nesse ano, porque nós, da nossa equipe do Instituto Cultiva, nós estamos sendo muito solicitados para fazer análise sobre programas de ensino remoto, nem sempre é exatamente EAD, e também porque, como eu coordeno o Pacto Educativo Global, aqui no Brasil, a gente está produzindo uma série de seminários, encontros, justamente para nos preparar. Nós envolvemos nesse momento mais de 80 entidades do país todo, e para nos preparar no pós-pandemia. Então, esse tema que você me convidou para falar é muito caro para mim, e eu vou tentar dar uma pincelada inicial para que a gente possa ter tempo para estar conversando, aqui com as pessoas que estão nos assistindo, Então, mais uma vez, obrigado. Posso começar, Liz?
Pode, à vontade. Olha, eu vou quebrar o protocolo aqui, viu, Liz? Por favor, quando der mais ou menos uns 10 minutos daquele tempo que a gente acertou, me avise, porque você sabe muito bem como eu sou tagarela, né? Então, se eu ficar aqui, o pessoal vai até amanhã. Então, tá ok. Carlos, por favor, você poderia colocar o PowerPoint? Que eu... Pronto. Bom, na verdade, eu coloquei um título um pouco mais direto, né, que é esse novo normal que nós vamos viver, que o mundo inteiro está citando, né, que é uma normalidade que não é exatamente como a gente vive, né, e a gente viveu no século passado e nesse, né. E vou falar um pouquinho sobre essa questão do ensino remoto, mas vou sempre estar trabalhando do ponto de vista do processo educacional, né, e não do resultado do sucesso individual, né, que esse é um tema, um foco mais comum em todas as discussões de educação no mundo, né. Então, vamos lá. A primeira coisa é a gente identificar a diferença entre educar e instruir. A hora que eu mostro essa tela, vocês vão perceber claramente por onde que eu vou. Então, vamos só lembrar, instruir significa doutrinar, se a gente for fazer uma análise etimológica, se da origem da palavra, né, que vem do latim, né, instrutio. Então, na verdade, aqui já vem uma diferenciação clara em relação à educação. Então, em primeiro lugar, instruir é doutrinar. Instruir, por que doutrinar? Porque a ideia aqui é muito próximo do que os americanos chamam de training, né? Ou seja, você tem um padrão que você quer atingir naquele processo de instrução e você, então, vai explicar para o educando, né? Aquele que está sendo treinado, o que se espera dele em situações previsíveis. Então, eu defino um padrão e eu tento fazer com que aquele educando atinja aquele padrão o mais próximo daquilo definido por mim como correto, né? Obviamente que esse tipo de relação instrucional, ele não se preocupa demais com a outra pessoa, ele se preocupa mais em atraí-lo, né, através de uma série de recursos, né, às vezes visuais, às vezes de postura do professor, às vezes instigá-lo, promover uma visão sobre o futuro, não exatamente para que ele reflita sobre aquilo que está sendo estudado, mas para que ele tenha clareza que se ele fizer aquilo, ele vai ter sucesso. O currículo, então, em toda ação instrucional, é um currículo prescritivo, quer dizer, antes de eu conhecer o aluno, ele já está pronto e eu, então, prescrevo a ele, como se fosse, digamos, um protocolo médico, eu já prescrevo para ele o que ele tem que estudar para chegar até o padrão. Educar, vocês vão ver, é exatamente o inverso. Em primeiro lugar, vamos lembrar o que a gente diz de uma pessoa educada. Dificilmente, quando a gente diz aquela pessoa educada, aquele senhor educado, aquela criança educada, nós estamos falando que é uma pessoa que conhece todos os manuais, enciclopédias e fala 10 línguas. Nós estamos dizendo que é uma pessoa que consegue se relacionar com os outros. É isso que é uma pessoa educada. Portanto, educar não é exatamente doutrinar, mas é trazer aquele indivíduo para o convívio com a sociedade. E como é que se faz isso? Se faz, em primeiro lugar, trazendo para o educando todo o cardápio da vida humana, ou o mais extenso possível. Porque nós não nascemos exatamente humanos, como está no último item dessa coluna da direita. Nós nos humanizamos. Já dizia a Hannah Arendt, filósofa alemã, que acabou se exilando por causa do nazismo nos Estados Unidos, e nas ciências humanas, ela é uma autora até hoje muito citada, né? Mas a Hannah Arendt dizia exatamente isso: a gente não nasce humano, nós vamos nos humanizando. E o que ela queria dizer com isso? Ela queria dizer que nós pouco a pouco vamos aprendendo com a experiência de outros humanos, e de outros, e esse conjunto de experiências
é o que define a humanidade. E por que define a humanidade e não define outras espécies? Porque essas experiências, elas não são passadas por nós só pela oralidade, só pela retórica. Ela é passada por nós por uma série de outros instrumentos de linguagem. Então, ela é passada através do romance, ela através da poesia, através da música, através das artes plásticas, através da dança e assim por diante. Olha, isso diferencia muito a nossa memória, vamos dizer assim, a nossa identidade, por exemplo, dos golfinhos, que são muito inteligentes, ou até das abelhas. Por quê? Porque eles conseguem passar a sensação ou um aviso para outro animal da sua espécie naquele momento, mas eles não passam o que ocorreu com o golfinho que morreu há 1000 anos. Portanto, eles vão ter uma dificuldade imensa para explicar o que aconteceu na história da sua espécie. Mas nós não. Nós nos identificamos com Cristo, alguns com Marx, alguns com Freud, mesmo não tendo conhecido, porque nós temos contato com todos esses personagens através da leitura da Bíblia, de livros e assim por diante, ou vídeos, né? Que nós vamos assistir outras pessoas comentando sobre esses personagens, né? Então, educar significa colocar cada educando em contato com a humanidade. Aí fica mais claro a gente entender a diferença de uma apostila ou de um livro na prática de instrução e um livro na prática do educador na educação. No manual, eu olho para aquele manual como uma norma, como uma regra. Eu tenho que fazer aquilo que está escrito no manual. Na educação, eu leio o livro como uma experiência de outra pessoa que está tentando passar essa experiência para mim. A postura é outra. Eu olho aquilo que está na apostila e eu vejo como se fosse o escrito por Deus. No outro, eu olho o texto na educação e eu posso dar um passo atrás e falar, será que é isso mesmo? Será que não tem outros autores que falam desse tema de outra maneira? Será que eu concordo? Então, eu estou aqui conversando com a experiência de outros, né? Um poeta, o Bartolomeu Queiroz, uma vez estava numa mesa comigo, no dia da biblioteca, nós dois fomos convidados a falar num evento, e ele, no final, eu sempre falo que ele me humilhou, porque eu não sabia nem o que falar depois dele, ele pega e fala, o senhor sabe, né, professor Rudá, que ler e escrever é uma conta de matemática, né? Eu fiquei perplexo com ele falando isso, eu falei, não sei não. Ele falou, pois é, quem escreve subtrai alguma coisa da sua vida para dar para outros, e quem lê soma isso que o outro subtraiu da sua vida para a sua própria existência. Então, eu acho muito interessante a gente lembrar isso. O último item aqui sobre educar, perdão, é a ideia de que na educação o objetivo central é construir a autonomia do educando. O que significa isso? Autonomia não é liberdade total individual. Autonomia é eu mesmo, norma. Eu defino as normas. Então não é liberdade, é eu defino as regras. Como é que eu construo regras para mim mesmo? Quando eu descubro que eu tenho um papel na sociedade. Então, eu ter autonomia significa eu desenvolver uma inteligência interpessoal, que é uma inteligência da relação com os outros, mas principalmente intrapessoal. Eu tenho um autocontrole e eu não faço aquilo que me dá na telha. Eu sempre penso como que a sociedade ela se desenvolve, como que é um processo civilizatório, como que são as relações e normas na comunidade onde eu estou, e aí eu tento administrar tanto a minha ansiedade como as adversidades e insatisfações que eu tenho para não afetar a relação com o outro. Então, educar é saber viver com o outro. É isso. E instruir é eu virar aquilo que o outro quer que eu seja. Por favor, Carlos. Ah, sou eu. Desculpe, Carlos. Estou tão acostumado. Bom, aqui eu quero dizer o seguinte. É evidente que a família importa, sem dúvida nenhuma, né? Então, mas nós vamos ver que ela importa, de certa maneira,
de maneira limitada, né? Ela tem limites, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Evidentemente que quando nós vamos pensar o ensino remoto, o EAD, nós não estamos mais tendo o espaço coletivo com os outros colegas da sala. Claro, você pode estar num programa como esse e você vê a imagem de outros, mas você não sabe o que os outros estão pensando, você não vê mais o movimento, por exemplo, do corpo da pessoa, você está restrito a ter um olhar e uma percepção do que o outro está pensando, a imagem que eu vejo. Vocês sabem que há vários estudos hoje, recentes inclusive, revelando por que é que quando a gente participa de muitas lives, de muitas reuniões remotas, por que a gente se esgota tanto no final do dia? Uma das explicações e dos estudos técnicos do mundo inteiro, ela sugere que nós ficamos, exatamente, o cérebro da gente fica tentando imaginar exatamente o que o outro está sentindo da minha fala, porque eu só vejo o rosto da pessoa. Eu não vejo ela batendo o dedo, se ela está impaciente, eu não vejo ela conversando com um colega, eu não consigo ter clareza do que está ocorrendo. Há estudos, por exemplo, na Europa, que demonstram, inclusive, que se o som começa a falhar, ou se a pessoa vai tomar uma água e sai da tela e volta, mesmo que seja 1 em 50 que estão na tela, isso dá um desprazer em quem está falando. É como se ele não fosse mais reconhecido. Então, veja, mesmo à distância, não é nem de longe a mesma situação de uma sala de aula em que eu estou vendo os outros conversando do lado, vendo como o professor, se ele está cansado ou não, a ênfase que ele dá, a turma do fundão, o pessoal lá da frente, é absolutamente distinto. Eu estou fechado, principalmente, na minha casa. Eu vou falar, então, que a família tem importância, sim, mas vocês vão ver que de maneira limitada. Então, veja só, qual é a importância da família, por exemplo, para uma criança ou para um adolescente? A importância, segundo o IBGE, é que as mães são o principal fator de desempenho escolar na educação básica. Mas sabe o que é mais interessante? É que a influência da mãe, ela vai ser progressivamente mais importante na vida escolar. Eu estou dizendo que ela tem um impacto quando eu estou no ensino fundamental, tem um impacto também no ensino médio, mas quando eu estou na faculdade, o impacto é enorme. As estatísticas do IBGE mostram, por exemplo, que alunos que têm mães que tiveram 4 anos de estudo regular na escola, esses alunos têm 3 vezes nota maior do que os alunos cujas mães nunca estudaram. Para vocês terem uma ideia de como esse cabedal de informações formais da mãe, ela acaba dialogando com a carreira estudantil também formal do aluno. Não é que a mãe, que não tenha tido estudo formal, não tenha conhecimento, ou não tenha sabedoria, mas só que ela dificilmente dialoga com aquilo que se estuda na carreira formal do estudante. Bom, aliás, o IBGE vai demonstrar que alunos que estudam, que moram só com os pais, tem sempre, em qualquer lugar do país, em qualquer classe social no Brasil, tem sempre nota pior do que os alunos que vivem só com a mãe. Aí vocês devem se perguntar, mas por que, afinal, a mãe tem tanta importância? É porque, no Brasil, as mães nunca dedicam, está lá no final, no último item dessa tela, as mães nunca dedicam menos do que 30% do seu tempo semanal para a família e para os afazeres domésticos. Nunca menos, ou seja, pode ser mais. E os homens nunca dedicam mais do que 15%. Então, os homens chegam no máximo a 15% do tempo e as mães, no mínimo, 30%, o dobro. Então, evidentemente, que elas vão ter uma influência na vida dos alunos muito maior. Depois, no debate, se vocês quiserem, eu posso citar outros estudos, inclusive do Canadá, da Europa, que corroboram esse dado do IBGE. Mas as famílias, como eu disse, têm limites. E quais são os limites? Segundo Todos pela Educação, apenas 32% das famílias brasileiras, 1/3, acompanham o desenvolvimento escolar dos seus filhos. Tem muito a ver com o tempo de convívio familiar. Quanto maior a cidade, menos tempo de convívio familiar. Por exemplo,
nas periferias da cidade de São Paulo, na maior cidade do Brasil, o tempo de convívio familiar com filhos adolescentes, porque quando ele é menor, há um instinto, né, dos pais de ficar mais tempo com os filhos, por causa da dependência e da segurança daquela criança. Mas quando atinge a idade da adolescência, o tempo vai diminuindo, e no caso da periferia da cidade de São Paulo, o tempo de convívio familiar diário nunca ultrapassa 1h30 por dia. Isso significa, de manhã, quando toma café, todos tomam café, e aí vão para o trabalho ou para a escola, e depois na volta. Então, vocês veem que não é 1h30 contínuo, né? É, inclusive, dividido em duas partes. E quando chega à noite, cada um fica no seu celular, ou assistindo jogo de futebol, novela, de tal maneira que essa relação vai ficando muito empobrecida. Há pais que falam, não importa a quantidade de horas, o que importa é a qualidade. Não é verdade. Se fosse isso, não precisaria os estudantes estarem todo dia na escola, nem vocês tendo aula na faculdade. Bastava ter uma aula muito boa e ela já supriria todas as suas necessidades educacionais. Essa história é uma autocondescendência, né, da dificuldade a gente estar com os filhos. Na pesquisa do Todos pela Educação, que eu estou citando, eles revelam que apenas 12% das famílias brasileiras se preocupam tanto com o desenvolvimento escolar como com o comportamento dos seus filhos. Vejam, 1/3 só acompanha a carreira escolar dos alunos. Os para-casas, as questões, as disciplinas, as questões colocadas na aula, estudo para a prova e assim por diante. Mas quando o Todos pela Educação investigou quantos, além disso, também se preocupam com o comportamento social, o índice cai para 12%. Então, vocês veem que se eu estou fazendo ensino remoto com crianças brasileiras, nós vamos ter só 12% dos pais acompanhando de fato se o filho está se sentindo mal ou bem, se ele está entendendo o que está dando de aula. Olha o que o Todos pela Educação revela para nós. Bom, mais do que isso, crianças violentas, normalmente nós não temos uma conclusão estatística em pesquisa sobre por que uma criança, um adolescente, um adulto é violento. Mas nós temos indícios, quer dizer, há uma maior frequência do que eu vou dizer em relação ao comportamento violento. Quando os pais não sabem como educar, se a criança quebra um copo, ele leva um tapa no rosto, e no outro dia ou na outra semana, se ele quebra qualquer outro utensílio doméstico, os pais falam, deixa, ele não fez por mal. Essa gangorra entre um ato violento de punição e uma permissividade para a mesma situação, acaba deixando a criança sem uma noção do que é certo e errado fazer, e na dúvida, ele já imaginando que ele pode levar um tapa, ele já se antecipa a violência possível do adulto e ele já se torna violento. A segunda questão que eu gostaria de levantar, nos estudos que a nossa equipe faz em várias redes municipais, não é, portanto, uma pesquisa nacional, mas em muitos municípios, inclusive de Minas, São Paulo, o que nós percebemos nas entrevistas que a gente faz com a família é que crianças agressivas, muito agressivas ou violentas, elas têm normalmente uma casa muito desarrumada, poucos cômodos, sem privacidade nenhuma, nem para estudar, nem para desenhar, nem nada, nem para brincar, e a casa ela é suja, ela é desorganizada, o que parece que subjetivamente leva a criança a achar que a família vive num desmazelo, sem cuidado nenhum, nem com a casa, nem com as pessoas. E, finalmente, sobre crianças apáticas, o que nós estamos verificando cada vez mais nas nossas pesquisas é que as crianças mais apáticas têm, em alguns municípios, como Contagem, nós percebemos que tem 85% das crianças apáticas, elas têm casos de
depressão profunda na família, avós, pais, irmãos, ou caso de suicídio. Então, vocês veem que isso não é levado em consideração quando se pensa em ensino à distância ou ensino remoto, né, que é mais simples, né, só você jogar as aulas para os alunos, né, e não acompanhar de fato as atividades. Quando a gente pensa isso de maneira assodada, acelerada, de maneira protocolar, tentar vencer o ano dando aula à distância, né? Essa realidade mostra que a situação é muito mais difícil. Pois bem, que lição que a gente, ou lições que a gente tira, então, desse primeiro bloco? Primeiro, que é preciso saber como é a vida da criança fora da escola, para a gente entender qual que seria o impacto de uma aula à distância. Segundo, e não só criança, vocês vão ver daqui a pouco que jovens também têm essas dificuldades. Foi feita uma pesquisa com 33 mil jovens de 15 a 29 anos no Brasil, no início desse ano, quando começou a ter a situação de quarentena e o aumento dos casos de Covid-19. Vocês vão ver os dados daqui a pouco. Segundo, que é preciso dar apoio socioeconômico afetivo às mães, que elas têm uma influência, como eu já disse, enorme sobre a carreira estudantil. Terceiro, que é preciso construir redes de apoio ao redor das escolas, faculdades, descentralizando programas, conselhos e integrando equipamentos. Estou falando de assistência social, esporte, cultura, educação, saúde, e assim por diante. Né? Quarto, que é preciso que o Estado vá até as famílias, porque há muitos espaços de formação e educação na vida do ser humano, não é só a escola e a faculdade. E há situações em que me preocupa muito, porque quando o professor é formado na faculdade, ele entra na escola, ele leva um choque. Eu não vou falar que é choque de realidade, porque senão dá a impressão que a realidade é estática. É que nós vivemos realidades distintas, né? Uma escola da periferia é diferente de uma escola do centro, que é diferente de uma escola do Nordeste para uma escola do Rio Grande do Sul, por exemplo, ou do Centro-Oeste, ou do Amazonas. Então, o que nós temos que chamar atenção é que aquela pessoa que está se formando na faculdade, quanto mais estágio ela fizer, e por isso que nós temos que pensar o currículo, né, dos cursos de licenciatura cada vez mais, quanto mais mergulhado ele está na vida de uma escola real, mais preparado ele vai estar quando sair da faculdade para ser professor, né? Mas se nós não temos isso, pelo menos nós temos que fazer visitas periódicas, semanais, às famílias dos alunos que apresentam queda brusca de desempenho escolar, dificuldade de aprendizagem, comportamento inadequado e assim por diante. Finalmente, é preciso ter escala de atendimento. Não adianta a gente ficar pensando pequeno num país de 220 milhões de pessoas. Nós precisamos atender todos, inclusive na sala de aula. Aqui, eu trouxe uma experiência de um país da Colômbia, país próximo do nosso, porque eles entenderam isso que eu estou dizendo e criaram equipamentos nos bairros mais pobres. Aqui é Medellín. Vocês se lembram que Medellín era muito conhecido, ainda é conhecido, pelo histórico de violência, de tráfico, né? Pablo Escobar e assim por diante. Pois bem, Medellín é hoje uma das cidades mais premiadas do mundo em gestão. O que eles decidiram há 30 anos atrás, com aquele histórico que eles tinham? Eles decidiram criar equipamentos muito modernos, muito confortáveis, nos bairros onde tinham mais crianças e adolescentes, onde tinham os maiores índices de violência do município de Medellín, e onde nós tínhamos situação de alta vulnerabilidade. Eles investiram ao contrário do que normalmente uma prefeitura faz. Eu estou mostrando para vocês a planta de um desses equipamentos. Vejam que tem quadra, ou aqui não dá para ver muito bem, mas tem piscina, sala de exposição, auditório para que as pessoas se reúnam, tem ludoteca, biblioteca, cafeteria, sala multimeios e assim por diante. Vou mostrar agora por dentro. Isso aqui é só a planta. Olha só, não é tudo igual. Inclusive, isso que é bacana, a arquitetura de cada escola
é diferente, muito moderna todas. Olha a sala de leitura de um desses equipamentos aberto o tempo inteiro, 20 horas por dia. Só 4 horas ela fica fechada. O resto é troca de turno de funcionários da prefeitura. E olha do lado ali, numa parte interna, a piscina. Olha que maravilha. Eles mudaram completamente a vida, a sociedade, baixaram os casos, drasticamente os casos de violência de Medellín, e começaram a ganhar vários prêmios. Né? Essa é a ideia de integração. Né? Vocês veem, eles chamam isso de biblioteca parque, porque eles plantam árvores ou já estão em áreas arborizadas. Se vocês quiserem, depois eu mando um PowerPoint que tem fotos de todos os equipamentos, inclusive como uma cidade muito montanhosa, como a que eu vivo aqui, que é Belo Horizonte. Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas o Brizola falava, e as pessoas riam, de fazer escada rolante para subir as favelas, pois lá em Medellín tem escada rolante super moderna, como o Brizola dizia, né? Ou seja, eu mesmo achava tão louca essa proposta e de repente me deparei com isso. Agora vamos pensar rapidamente o que nós vamos encontrar a partir de outubro, quando nós começarmos a ter queda das mortes e casos de Covid. Nós vamos aumentar o número de casos agora, em agosto, nós devemos atingir 150 mil mortos, e a partir de setembro, pouco a pouco, vai começar a ceder, se nós não fizermos outras bobagens de ficar abrindo comércio e falar que aqui não tem muito caso. Depois eu posso explicar no debate por que achar que na minha cidade não tem muito caso, eu não vou pegar, o caminho para a morte. Né? Mas vamos ver o que vai acontecer e o que já está acontecendo. A gente está falando muito da pandemia, mas nós não estamos falando da crise econômica, não só causada pela pandemia, mas causada por uma série de outras situações, entre elas a crise do preço do barril do petróleo. Vamos lá. Isso aqui é o boletim número 15, vocês estão vendo lá, do DIEESE, recém-divulgado. Olha o que o dado ali embaixo, que eu não vou ler um por um, porque até vou ficar deprimido. Veja só, se somar, nós teremos 70 milhões de brasileiros que já estão numa situação de penúria. 70 milhões. A projeção é que a gente chegue a quase metade da população brasileira nessa situação. Qual? Ou sem trabalho, ou afastado do trabalho mesmo que temporariamente, ou com redução de renda. Ele continua trabalhando desde que reduza a renda. Então, a situação do Brasil agora, nós vamos ter uma queda dos casos de Covid e nós vamos ter uma subida dos casos de penúria social, de desalento, Vocês imaginam o impacto sobre os jovens, sobre os adolescentes, sobre as crianças que vão voltar para a escola no final do ano, no início do ano que vem. Eles vão ter, além de casos de avós que morreram, ou vizinhos próximos, eles vão ter casos da sua família não conseguir comprar mais comida e depender da distribuição de cesta básica. Os pais que conseguiram comprar uma casa tiveram que vender ou vender o carro. Não viajam mais, não podem ver os parentes. Imagina a tristeza, a angústia, a falta de perspectiva. E nós, afinal, estamos preparando o retorno à aula presencial para essas crianças? Vocês vão ver como isso atinge não só a criança. Eu já estou indo para o finalzinho já da minha exposição, mas o que eu queria mostrar aqui para vocês é isso. Então, quando nós estamos falando de ensino remoto, a gente tem que lembrar, em primeiro lugar, lá do início, que educar não é instruir. Então, não adianta eu ficar passando lição e depois fazer para casa e depois aplicar uma prova remota para ver se o aluno está entendendo rapidamente, porque educar não é instruir. Educar é criar um ambiente em que a criança ou adolescente ou jovem se socialize, aprenda com outro humano e aprenda o que é a sua espécie, a história da sua espécie. É isso que é educar. Lembrando, educar é socializar, é saber conviver e se autocontrolar. Lembrando que mais de 50% das famílias brasileiras não acessam a internet. A experiência
mais exitosa que nós temos. O que quer dizer mais exitosa? Quer dizer que os alunos, os pais e as próprias redes avaliam como muito positiva de ensino remoto é a de Alagoas, que usa rádio. Eles não ficam usando essa história de TV que não tem sinal para todos, né, TV pública, nem ficam enviando pacotes por e-mail, WhatsApp, através de uma plataforma que poucos conseguem, quando acesso, não consegue baixar, dado o peso e o pacote, né, de acesso à internet que as pessoas têm, né, condições de ter. Né? E lá é rádio, e lá está funcionando. E, finalmente, um pouco de humildade para a gente. Por que num período como esse, em que as crianças, adolescentes, jovens não estão indo para a escola, para a faculdade, por que a gente insiste em ter uma aula absolutamente parecida ou similar em termos de módulo aula, de sequência didática? Por que a gente insiste como se não tivesse acontecendo nada? Só muda, digamos, a plataforma, a lógica, o local da aula, mas a estrutura curricular, a sequência é igualzinha. No máximo, se você, ao invés de dar 50 minutos de aula, você dá 20 minutos. Por que nós não trabalhamos com outras experiências pedagógicas, como a da área rural, das escolas família agrícola, da famosa pedagogia da alternância? Para quem não conhece, nós temos em Minas Gerais muitas experiências. Essa concepção da escola família agrícola ou da pedagogia da alternância, ela nasceu na França, mas na zona da Mata Mineira e em algumas cidades do Sul se adota esse método, que é mais ou menos o seguinte: 15 dias os alunos ficam na família, na propriedade rural da família. E lá eles fazem pesquisas que foram programadas nos 15 dias anteriores, e eles também aplicam conhecimentos que eles estudaram nos 15 dias anteriores, tanto para organizar a casa como na produção, ou na criação, ou na produção agrícola. 15 dias depois, eles ficam numa situação de semi-internato na escola, e aí eles estudam o que deu certo, o que deu errado, lá nos 15 dias que eles ficaram com a família, e eles passam a pesquisar, estudar novos temas para quando eles voltarem 15 dias depois a ficar direto com a família, eles aplicarem esses conhecimentos para ajudar a família. Vocês sim, entenderam? A ideia é combinar um tempo com a família, com o mundo prático, cotidiano, com um tempo na escola, estudando o que a família faz e estudando o que pode ajudá-los. O conhecimento, embora seja o mesmo, ele tem praticidade, ele ganha conteúdo prático. Aliás, o que um monte de aluno fala na faculdade: professor, isso aqui vai ter importância para quê? E ele se contenta se falar que vai cair no concurso. Mas grande parte não se contenta, fala, tá bom, vai cair no concurso. Mas, e além disso, para a minha vida, eu quero ser engenheiro, advogado, pedagogo, o que ele vai ter de prático? E muitas vezes o professor não sabe dizer. Então, na pedagogia da alternância, se eu aplicasse hoje para a educação estadual, o que eu poderia dizer? Eu poderia dizer o seguinte: por que nós não pensamos um plano de estudo semanal e não diário? Semanal. Uma pesquisa que os alunos daquele período, daquele ano, ela recebe na sua casa, na segunda-feira, e ela desenvolve isso com a família no seu tempo, e não no módulo aula de 20 minutos ou 50 minutos, e entrega esse exercício para os correios, por exemplo, que levam os cadernos desses alunos até a casa dos professores do município. E os professores têm o final de semana para poder estar lendo os cadernos e devolver para os alunos, uma espécie de portfólio. Aquela proposta europeia que o Fernando Hernandes desenvolveu. Isso aqui é só uma ideia, mas eu só estou querendo mostrar como que nós estamos presos a um modelo que talvez não tenha tanta vantagem ou não seja tão adequado para o momento que nós estamos vivendo.
Eu vou terminar mostrando, vocês se lembram que eu falei logo de início, que havia uma pesquisa feita no Brasil, ela foi coordenada, na verdade, financiada pelo Conselho Nacional de Juventude. É a maior pesquisa que nós já fizemos no Brasil, com 33 mil jovens de 15 a 29 anos. E eu não sei se está razoável para vocês enxergarem na tela de vocês, mas do lado esquerdo eu coloquei a capa da pesquisa. Eu posso depois enviar, né, para a professora Liz, se vocês quiserem, mas a pesquisa revela na tela da direita que os nossos alunos, nossos jovens, estão com muito medo de perder algum ente querido, os pais principalmente, mas também avós. Né? Os jovens estão, além de perder, também estão com muito medo em relação a como lidar com a Covid. Né? Você sabe muito bem que há uma fuga, principalmente dos jovens, uma fuga da realidade, indo para festa, para bar, mas no fundo tem a ver com medo imenso e é igual a automutilação. Ninguém se automutila para se matar, é exatamente o inverso. É para que a dor física consiga superar a dor emocional. Né? E essa fuga da juventude para viajar, sair na rua, não vai acontecer comigo. Claro que ninguém é tão estúpido de não saber que vai acontecer sim, mas é uma roleta russa, né? Então, esse motivo não é uma desinformação, uma estupidez, mas é uma fuga desesperada dessa realidade angustiante, né? Vejam só essa frase desse jovem. Uma frase que eu ouvi de estudantes que achei bem forte foi que eles falaram: as instituições de ensino querem que eu aprenda um monte de coisas, sendo que a minha prioridade agora é sobreviver. É isso que eu queria dizer para vocês. Educação é relação social, não é instruir, como eu disse para vocês. E o que essa pesquisa vem dizendo é que mais de 40% estão querendo ver como que eles podem ter suporte através da faculdade. E não só ter matéria atrás de matéria. E eu estou acompanhando universidades, inclusive públicas, que voltaram agora à aula à distância, e as faculdades estão abarrotando os alunos de tarefas. E eles não têm tempo nem mais para respirar. Eles ficam no quarto o tempo inteiro, no escritório, no seu quarto, fazendo as tarefas. E, inclusive, sendo orientado no final do curso para fazer TCC. É algo absurdo. Né? É outra fuga, né, da realidade. Então, continuando, diz esse jovem: eu preciso sobreviver nesse momento, eu não preciso aprender coisa nova, não tenho porquê eu estar focado em conteúdos muito específicos. E do lado direito, vocês têm uma pesquisa que mostra que 30% dos jovens pesquisados não têm muita certeza se querem voltar à aula depois que acabar essa crise da Covid. Eles estão tão desestruturados, e estão tão preocupados com a sobrevivência que eles não estão mais vendo muito sentido na educação. Olha como nós estamos perdendo. Aqui tem uma fala que eu vou reproduzir, eu acho que não é tão forte como a anterior, mas já que está na tela, eu vou ler para vocês. Eu fui entrevistar os alunos que desistiram de estudar, e nessas entrevistas eu vi muita sinceridade no olhar desses jovens, onde eles diziam que tinham vontade de estudar, tinham vontade de conseguir um futuro melhor, mas a sua situação financeira obrigava a trabalhar para ajudar o sustento da casa. Então, eles tinham essa escolha, ou continuar a trabalhar, ou, se não for passar necessidade com minha família. Bom, aí vocês veem que é uma fala coloquial, mas o que eles estão querendo dizer a escolha é ou continua a trabalhar, ou vai para a escola. Então, é um dilema para eles. Né? E nós não estamos avaliando o que está acontecendo com esse pessoal. É isso, gente, que eu queria apresentar para estimular o debate. O seu microfone, professora Liz. Obrigada.
né, pela palestra, excelente palestra, né, nos agregando muito conhecimento, muita reflexão sobre o que está acontecendo. Nós temos um tempo agora para as perguntas dos alunos e eu vou estar ali repassando algumas questões que foram colocadas para que a gente possa abrir essa discussão. A Cleusa Cândida, ela nos colocou o que poderia ser feito para que os influenciadores ajudassem a fazer entender a importância de uma escola, desse modelo que vimos, que foi apresentado, né, aos governantes aqui no Brasil. Gostaria que eu falasse a segunda ou vai estar respondendo e eu vou estar... Só um minutinho. Carlos, eu estou sem som. Estão me ouvindo? Rudal, o seu microfone está desligado. Ai, desculpe. Agora eu desliguei. Não, professora Liz, para mim tanto faz. Eu faço pode ser um bloco de 2, 3 perguntas, ou um ping-pong, pergunta e resposta, o que for melhor. Nós tivemos essa primeira pergunta e tivemos uma segunda que foi realizada pela Damares Souto, né? E o Damares Souto e ela pergunta como se aplica, né, essas suas colocações em relação ao ensino remoto, também ao ensino médio. Tá. Aí Vamos lá, então. Estar ouvindo. Bom, veja, nós temos uma situação que é bem delicada na educação brasileira nesse momento, né? Qual é a educação? Nós temos um avanço das empresas da área de educação sobre educação pública. Vocês viram agora há pouco o debate na Fundeb e as entidades vinculadas aos grandes programas educacionais, eu não vou citar nome, mas aqueles mais conhecidos, né? Fundações, institutos que aparecem toda hora na educação, eles eram contra o CAC, né, que é o custo aluno qualidade, né, do Fundeb. Eles se articularam o tempo inteiro no Congresso, nós que acompanhamos sabíamos quem estava ali, e deputados que são financiados por eles tentaram por várias vezes derrubar, mas a articulação era tão forte dentro do Congresso, da Câmara de Deputados, e era tão nítida a importância da educação que os deputados, no ano eleitoral, porque, afinal, o prefeito é o cabo eleitoral da reeleição de um deputado, não tiveram coragem de vetar o Fundeb e retirar dinheiro do investimento para professor, e, no caso, o CAC, né? Então, o que a gente precisa ter clareza é que muitos secretários estaduais de educação hoje, inclusive secretários nacionais do MEC, eles são vinculados a essas grandes empresas da área educacional. Mas são empresas, inclusive, internacionais, né, que querem o quê? Eles vêm dizendo que a gente tem que acabar com a educação pública, a escola pública. Não é que eles acham, não. Eles vêm dizendo, é o caso do secretário estadual da Educação de São Paulo. Ele vem dizendo que a escola pública tem que acabar e, no seu lugar, ao invés do governo dar dinheiro para professores, para escolas, ele tem que pagar um voucher, uma espécie de ticket, para que as famílias, com esse ticket, comprem o pacote EAD que ele quiser. Vocês entenderam que é exatamente retirar o dinheiro público da área pública e transferir para as empresas. Qual que é o problema disso? O problema é que, no ano passado, para vocês terem uma ideia, 60% dos impostos pagos no Brasil vieram de quem ganha até 2 salários mínimos. Não veio de quem é rico. Mesmo porque no Brasil, o Brasil é o segundo país do mundo em sonegação de impostos, segundo o Banco Mundial. Só perde para a Rússia. Os empresários e os mais ricos não pagam impostos no Brasil. Então, é uma situação absolutamente desigual,
porque o maior volume de orçamento e de arrecadação pública vem justamente de quem é pobre, e aí as empresas tentam tirar esse dinheiro, justamente do serviço público para pobre, e tentar ganhar com os pacotes EAD. Eu não sei se ficou claro que a briga é muito maior do que só convencer. A briga é a gente dizer que saúde e educação são questões públicas, são questões comunitárias, não podem ser comércio. Não pode ser desse jeito. Então, nós temos que ter um pouco de cuidado. Veja, isso significa o quê? Vocês viram que eu sou coordenador do Pacto Educativo Global, que, embora não seja religioso o movimento, é liderado pelo Papa. Então, eu não estou dizendo que é o fim de escola particular, escola católica, seria uma contradição. Eu estou dizendo que nós temos que ter serviços voltados para a comunidade e não para empresas que tentam vender pacotes para pais que não têm instrução para estar com seus alunos, ao invés de nós pensarmos que a escola vai fazer a complementação do processo educacional dos filhos, né, a partir da socialização. Se o aluno ficar em casa só com pacotes EAD, que o pai vai pagar com voucher, ele não vai ser socializado. Então, nós vamos ter cada vez pessoas mais egoístas, mais focadas só no sucesso individual. Então, nós vamos ter médicos que não pensam na população mais pobre, eles só pensam em ter mais dinheiro. Nós vamos ter, e assim por diante, sociólogos que só vão pensar em pesquisa para dar mais dinheiro para empresas internacionais e não pensa no Brasil, e assim por diante, né? Então, a primeira questão não é uma coisa simples só de convencer, mas é uma disputa política, como nós acabamos de ver, como eu disse, na discussão do Fundeb na Câmara dos Deputados. Felizmente, a visão mais generosa, pensando nos mais pobres, venceu. Agora está a discussão no Senado. Vamos ver o que vai acontecer. A segunda questão é como se aplica no ensino médio, exatamente do jeito que eu disse. Veja, a professora Liz disse que a minha entidade desenvolveu um programa chamado Comunidades Educadoras, que ganhou um prêmio da Unesco em 2017 como a melhor experiência de educação pública do Brasil. O que é que esse Comunidades Educadoras faz? Nós trabalhamos com crianças da educação infantil até o ensino médio. O que é que nós fizemos de tão diferente? Nós formamos professores, um por escola, que visitava 2 vezes por semana uma família de aluno que tinha tido queda brusca de desempenho escolar nos últimos 6 meses, sinais de abandono, 2 desses 4 critérios que eu vou falar, ou sinais de violência, ou que esse aluno morasse em regiões de alta vulnerabilidade social. Só para que vocês tenham... Esses profissionais iam até a casa das famílias, perguntavam sobre tempo de convívio familiar, se as famílias tinham contato com igrejas, com equipamentos culturais, esportivos, se visitavam a família, se acompanhavam os seus filhos, se os seus filhos levassem uma surra na escola ou na rua, ou batessem alguém, qual que era a reação deles? Se ele fosse mal na escola, qual era a reação deles? Uma série de questões, além de avaliar um pouco a casa, enquanto estava lá, se ela era pequena, suja, se tinha algum tipo de situação de perigo para a criança, no entorno da casa e assim por diante. Esses dados são lançados num programa e, a partir daí, se faz uma avaliação da situação, tentando achar alguma situação de causalidade, como eu falei agora para vocês. Crianças apáticas têm situações de adoecimento mental em casa, vem desse tipo de levantamento, e esse levantamento acaba sendo discutido quinzenalmente nas escolas, com os professores, pedagogos, diretores de escola, nas secretarias da área social, Secretaria de Saúde e Assistência Social, pelo menos, e no Conselho Tutelar e Associação de Bairros. São 3 redes. E essas redes atendem a família, a mãe, principalmente, e os alunos.
Sabe qual que é o impacto, inclusive no ensino médio? Sabe qual que é o impacto disso? Nós temos melhora das notas dos piores alunos em 60% em um ano. Não existe nenhuma experiência igual. Por isso que veio o prêmio no Brasil. Né? Nós diminuímos em 80% a casos de violência e 90% evasão. Com cuidado. Educação é cuidado. As mães, depois se vocês quiserem eu mando vídeos de depoimento, as mães dizem, eu já estava desistindo dos meus filhos porque eu acompanho eles sozinho, meu marido não faz nada, e de repente eu já estava desistindo e de repente chegam vocês, né? Chega você é o quê? Chega o Estado, né? Chega a educação, né? E começa a dar apoio através de vários sentidos. É importante a gente entender que uma criança que apanha, porque tem alguns educadores que falam, não, mas isso não é educação, isso é assistência social. Não, isso é educação. Não tem como uma criança ter aula de matemática e prestar atenção na aula se ela apanha, se ela é abusada, se ela passa fome. E vocês não têm ideia da quantidade de criança e adolescente no Brasil que vive essas situações que eu acabei de citar. É muita criança e adolescente. Muita. Muda completamente a realidade da escola. Se você estava perguntando, Damares, sobre aquela coisa da pedagogia da alternância, é a mesma coisa, é a ideia do portfólio. Você pensa pedagogia de projetos, com certeza vocês já estudaram, você pensa pedagogia de projetos, que é uma concepção pedagógica e curricular interdisciplinar, ou, na pior das hipóteses, multidisciplinar. Multidisciplinar é quando você tem um tema que todas as disciplinas trabalham ele. Né? Por exemplo, futebol no Brasil. Então, a matemática vai fazer estudos sobre tática, estatística de jogo, scout, né? Geografia sobre clima, vinculado com a biologia, e assim vai. Não é? Ou então interdisciplinar. Você faz, então, projetos pedagógicos e trabalha de uma maneira que o aluno ele registra o que ele aprendeu. Aquilo que eu falei do aluno escrever o para casa e depois, durante uma semana, depois o professor avalia no final de semana, isso chama-se metacognição. Vocês devem ter estudado ou vão estudar sobre isso. O que é metacognição? É quando o educando, ou um ser humano, ele começa a refletir sobre o que ele aprendeu. Então, ele aprende o que ele aprendeu, ou tem consciência sobre o que ele aprendeu. O portfólio tem esse sentido. Eu pegar e desenvolver uma aula, uma pesquisa, e escrever sobre a pesquisa. E não só fazer a pesquisa. Falar, olha, eu achei muito interessante, eu aprendi tal coisa. Quando eu escrevo isso, eu me dou conta que eu aprendi algo novo. Vocês sabem, só para terminar, que os Estados Unidos, há tempos atrás, fez uma pesquisa, coisa de 20 anos atrás, uma pesquisa muito importante, porque eles queriam entender por que os melhores alunos na educação básica, nas escolas de ensino básico dos Estados Unidos, eram migrantes, inclusive brasileiros. Eu não sei se vocês sabem que as crianças brasileiras que vão morar nos Estados Unidos são os primeiros da classe, igual coreano, japonês. Né? Eles queriam saber por que disso. E eles descobriram que muitas das vezes as crianças voltavam para casa e iam jantar, e no jantar eles contavam para os pais o que eles tinham aprendido naquele dia. Porque os pais não tinham, ou eram analfabetos, ou tinham uma instrução pequena. Por isso que eles migraram, na maioria das vezes. E os pais aprendiam, e o menino ou a menina, ao falar o que tinha aprendido, a tal da metacognição, aprendiam 2 vezes. Aí eles tinham consciência do que eles tinham aprendido. Por quê? Porque quando você vai ensinar para uma pessoa, você tem que ter uma lógica para que você saiba ensinar direito. Né? Você precisa interpretar o mérito daquilo que você está falando e não só falar automaticamente. Né? Então, veja que esse exercício dá para fazer no ensino médio, sim. A gente tem que acabar com essa ideia de módulo aula de 50 minutos, uma aula atrás da outra, pré-requisito. Isso não tem sentido nenhum. Ou então aquela ideia do círculo concêntrico, de que a gente primeiro estuda a minha família, depois estuda o bairro, depois estuda... Como? Se os meninos têm um celular e estão sabendo mais, sei lá,
de outro estado no jogo de futebol, ou de outro país por causa da música, do que no meu bairro. Então, a gente tem que começar a discutir um pouco melhor essa questão curricular. Me estendi, né, Liz? Não, fique à vontade, Judá. Nós temos duas perguntas, mas são perguntas similares, né? O Francisco nos perguntou o que você acha que vai acontecer com o ano letivo. E vem com uma sequenciação da pergunta da Maria Luísa Ferreira de qual a expectativa que você tem para a educação pós-pandemia. Bom, nós estamos em vários, acho que 7 estados brasileiros já decretaram o fim do ano letivo. 7. Não é que eles não estão fazendo atividades, mas eles já, se vocês colocarem qualquer sistema de busca na internet, vocês vão saber quais são esses estados. Já saíram notícias, né, sobre isso. 7 desistiram. Há uma discussão de se estender esse ano letivo para o ano que vem. Como acontece na universidade quando tem greve de professor, né? Quantas vezes a UFMG avançou um ano letivo que teve greve para março do ano seguinte, até março do ano seguinte, né? Há uma discussão sobre isso em curso. Agora, pela ansiedade dos sistemas educacionais brasileiros, principalmente estaduais, em chegarem logo na tal da nova normalidade, eu estou percebendo, o estado de Minas é isso, uma ansiedade para, de qualquer maneira, chegar ao final do ano. O que vai acontecer se a gente continuar forçando a barra no ensino remoto, do jeito que nós já percebemos a crise? Mais de 50% das crianças das escolas estaduais não conseguem acessar. Se vocês analisarem o que os pais dos alunos estão falando, vocês vão ficar horrorizados com as críticas generalizadas no estado de Minas. Se a gente continuar com isso, nós vamos despencar o IDEB em Minas Gerais. Então, às vezes é melhor a gente ter um pouco mais de equilíbrio e maturidade e entender que nós estamos vivendo uma guerra. Uma guerra. Numa guerra, a gente não sai para a rua porque uma bomba pode nos pegar. Numa guerra, muita gente perde suas economias e ela não tem mais como garantir a sobrevivência ou o sonho dos seus filhos. É isso que nós estamos vivendo e está na hora da gente parar de fingir que nós não estamos vivendo isso. Nós vamos atingir 150 mil mortes nesse mês que nós estamos, ou próximo disso. Isso não é uma brincadeira. Qual é a doença que, num período como esse, de 4, 5 meses, mata 150 mil brasileiros? Qual a doença? Então, assim, é fundamental que nós, que vivemos da educação, que a gente tenha um compromisso com a vida, que a gente respeite os ritmos da natureza, que a gente não brigue com a realidade. Está na hora da gente fazer um congresso pós-pandemia. Nós temos que discutir como é que nós vamos comer em restaurante, se nós vamos no shopping, se a gente pode ir em campo de futebol ou numa quadra de esporte assistir um jogo no pós-pandemia. Nós temos que começar a discutir esses locais que nós ficamos confinados em grupos relativamente grandes, como a escola. Como é que nós vamos viver daqui por diante? Eu não sei se vocês estão acompanhando. Nos países da Europa, já se fala em não usar ônibus mais. Já se discute até metrô. Por quê? Porque os ônibus estão adotando, os ônibus, né, públicos, né, de transporte público, eles estão adotando o sistema de segurança sanitária, que é, a partir de agora, uma distância de pelo menos 1 a 2 metros de uma pessoa da outra. Pensa um ônibus. Uma distância de 1 a 2 metros significa que eu estou sentado aqui e não tem ninguém do meu lado, nem esquerdo, nem direito, nem na frente, nem atrás. Isso inviabiliza o custo do transporte público. A Holanda, que já tem essa experiência, mas também a Itália, Portugal, já estão incentivando o uso de bicicleta, triciclo. Vocês terem uma ideia, mudou o mundo. Vocês sabem como que são restaurantes hoje na Ásia? No Japão, Indonésia,
parte da China, você senta na mesa e tem uma placa de acrílico para você não ter contato através da saliva, que é o maior, hoje já se sabe, é o maior vetor, né, de contaminação do Covid, né? Tem uma placa de acrílico aqui e uma do lado que você puxa. Vocês sabem como que é o hotel na Europa hoje? Em alguns hotéis que estão voltando a atender, os hotéis, você entra no hotel, no check-in, você recebe um kit que é gel, álcool gel, uma luva, uma máscara. No café da manhã, não tem mesa mais de café da manhã aberta, como é hoje, era hoje, né? Até outro dia. Você entra no refeitório e já recebe um kit lacrado a vácuo, fechado a vácuo, com tudo já pronto para você comer. Você não vai mais escolher o que você quer comer. Você vai receber um kit. O mundo inteiro está se preparando e nós aqui no Brasil estamos brincando, né? Nós não estamos pensando o que é, nós não estamos preparando, por exemplo, o que fazer com a volta presencial para garantir segurança. Vou dar só um último dado aqui, que eu estou vendo que eu já estourei meu prazo. Vocês devem ter visto uma pesquisa recente de 2, 3 semanas atrás da Universidade de Granada, nós já temos mais 2 que corroboram esse dado que eu vou falar, que revelou essa pesquisa, que uma sala de aula com 20 alunos, 20, em 2 dias, se os alunos forem nos 2 dias na escola, em 2 dias, esses alunos estabelecem 808 contatos cruzados. O que significa isso? Ele sai da escola, pega um ônibus, ou entra no carro. Se alguém dos 20 estava contaminado, ele contamina quem está no carro, no ônibus. Chega em casa, contamina o resto da família. Os pais saem para trabalhar ou ir para o supermercado, contaminam. Entenderam? O estudo mostra que a média é 808 contatos cruzados, diretos e indiretos dessa criançada, de 20 alunos na escola. Acontece que não tem numa escola apenas uma sala com 20 alunos. Vocês já imaginaram o risco que é a aula presencial nesse momento? Já imaginaram como que nós não estamos discutindo a sério o que é o novo normal pós-pandemia? Está na hora, não é? Nós devemos voltar para esse novo normal possivelmente em outubro. O que nós estamos preparando para daqui 2 meses? O que nós estamos fazendo? Aí fala, tapete higienizador, álcool gel em tudo quanto é lugar. Mas, meu caro, se alguém, por um motivo qualquer, tirou a máscara para beber água e ele está contaminado, e ele, nesse momento, ele passa a mão na boca inadvertidamente, ou tosse, não adianta ter álcool gel na mão ou a máscara no rosto, porque se ele tossiu no braço e encostar numa porta ou numa pessoa, ele contaminou o outro. E nós não estamos pensando nesse novo normal. Então, é fundamental, além do problema mesmo emocional, de crise, de perspectiva das crianças, adolescentes e jovens, principalmente os mais pobres, sem nenhum tipo de amparo. As escolas e faculdades estão se preparando para isso? Eu estou discutindo muito com as faculdades. Por exemplo, com alunos da UENG, eles estão me chamando para discutir, eu estou vendo como que eles estão ansiosos e preocupados, né? Vários deles não têm acesso à internet, não têm bom computador, e estão se virando nos 30. Ora, isso é educação? Né? Isso é um projeto de seleção, isso não é uma concepção de educação como uma porta de expectativa, de melhoria de vida para todos. Não é mais um processo civilizatório, é uma corrida, né, de obstáculo, né? Nós precisamos pensar, sem dúvida nenhuma, no pós-pandemia. Acho que esgotamos o tempo, né, Liz? Eu estou olhando aqui. Eu agradeço bastante, né, as suas colocações, concordo com tudo, né, que foi falado. Nós estamos vivendo um momento atípico, muito difícil, mas que é necessária uma conscientização por parte de todos em relação às suas atitudes individuais e as consequências em relação ao coletivo.
E voltamos, quando eu falo isso, eu volto de novo a pensar em que tipo de educação que nós estamos oferecendo, né? Esse pensar, esse senso crítico que nós desenvolvemos através do conhecimento, através da educação com as nossas crianças, onde ele está ficando, onde ele ficará, né? Que geração que nós estamos ajudando a ser construída, a vir a ser criada, a ser desenvolvida dos anos vindouros. Isso me preocupa. Então, eu penso muito, quando eu falo na situação da pandemia, na situação que nós estamos vivendo, eu penso muito na questão da valoração e da valorização da educação. Né? Dentro de toda essa situação, nós recaímos novamente na situação da valoração e da valorização do conhecimento que é adquirido, na qualidade, na excelência do conhecimento que é ofertado. Agora, isso é uma consciência que tem que ser governamental, mas tem que ser populacional também. Né? A sociedade tem que ter essa consciência e esse senso crítico individual e coletivo para que nós possamos nos restabelecer e nós possamos nos reafirmar como sociedade, como uma sociedade de qualidade, né? Com uma vida de qualidade, com uma vida de excelência. Eu agradeço muito a sua participação, assim, recebemos N elogios, os meus são diários, você sabe disso, né? Se eu for repeti-los aqui, nós vamos ficar a noite inteira repetindo. Agradeço muito a sua atenção, ter atendido aos nossos pedidos, ter atendido a minha colocação, e gostaria de falar mais alguma coisa? Eu queria falar duas coisinhas. Primeiro, na verdade, três. Primeiro, agradecer esse convite. Para mim, é sempre muito prazeroso. Primeiro, estar junto com uma pessoa que eu tive na sala de aula discutindo esses problemas da educação e da nossa profissão, né? Você sabe o que é isso, né? A gente está trabalhando no caso, mestrandos, né? E depois vê-los logo depois no trabalho e estar junto, isso daí é algo gratificante, né? Isso aí marca a vida da gente, né? Emociona, não é? Afinal, é para isso que a gente trabalha, não é? Essa é a profissão, né? Lembrando que profissão vem de professar, é aquele que tem fé, né? Então, a minha fé se renova vendo você, Liz. Aproveitando isso, eu queria dizer o seguinte para os seus alunos, para quem está nos assistindo. Vocês têm uma sorte imensa de ter uma pessoa como a Liz à frente de uma instituição de ensino como a de vocês. Eu acho que vocês têm que aproveitar ao máximo. A Liz é uma pessoa, como vocês estão vendo, uma pessoa que se dedica, não para na profissão, se envolve, estuda. Isso é raro na educação. Pode parecer para alguns que isso é uma obrigação. Pois é, talvez fosse mesmo, mas acontece que isso é raro no Brasil. Então, aproveitem ao máximo. E, finalmente, eu vi uma pergunta aqui do professor Sebastião, Jesse Fonseca, que ele fala como desenvolver uma educação de qualidade na rede pública com desrespeito aos professores e precarização das escolas. Professor Sebastião, nós temos uma janela de oportunidade. Eu não falei do Fundeb à toa. Nós temos agora mais dinheiro para a educação pública, para a educação básica. Então, para ensino médio, ensino fundamental 1, 2, educação infantil, algo que era inesperado num momento como nós estamos, que todo mundo fala contra o Estado, contra a escola, contra tudo, né? Contra a área social, principalmente contra a educação, né? Falando que é doutrinação. É gente que possivelmente estudou pouco na vida, né? Não sabe exatamente o que está falando. Nós passamos na Câmara. Espero que seja, de novo, referendado pelo Senado, né? Nós temos que agora discutir o que fazer com esse dinheiro, porque vai aumentar dinheiro das escolas, né? E agora o Fundeb é permanente, não tem mais risco. Ele entrou como fundo especial, como tem outros, na Constituição, né? Então, acho que nós temos uma janela de oportunidade que a gente tem que ocupá-la, né? É assim que a gente vai chegar lá, chegar numa situação em que os professores de ensino básico, assim como professores universitários, tenham dedicação exclusiva, tem a sala com local para poder deixar seus livros, e não uma sala coletiva, mas uma sala só diária, que possa trabalhar com seus colegas no contraturno, analisando os alunos, desenvolvendo novas metodologias e currículo. Então, acho que a gente está dando deu um passo importante, vamos ver se o Senado efetiva,
mas acho que essa realidade que você está falando tem tudo para mudar, mas nós precisamos estar atentos. Muito obrigado, boa noite para vocês, aproveitem esse final de semana e tenham orgulho da educação, porque ela nos renova e ela dá um sentido para a nossa vida, né? A educação talvez, ou aqueles que se envolvem profissionalmente com a educação, talvez tenham abraçado a profissão mais generosa que o homem criou, né? Não há nenhuma outra em que o profissional faz de tudo para que aquele que ele atende tenha um futuro melhor do que o seu presente, né? Isso só educador faz, né? Boa noite a todos, até a próxima. Boa noite, professora. Obrigada a todos vocês. Obrigada pela presença, participação. E espero encontrar todos vocês amanhã. Amanhã temos live de novo. Ok? Boa noite, um abraço a todos. Muito obrigada.